Momento da pregação, edição de número 91, Bruno G, São Mateus, capítulo 27, versículo 1 até o 10. O suicídio de Judas. Leamos o texto sagrado. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniteando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que eu sei. Então estamos diante da passagem emblemática que relata o suicídio de Judas. Suicídio que, pela cultura, ao longo das épocas, enfim, sempre foi um tabu se falar. Mas na Bíblia é descrito, é relatado. Inclusive, de acordo com a ética jornalística, não se pode falar de suicídio na TV. Quando falar, não dá tanto destaque, gente, porque isso, segundo pesquisas, podem fomentar, estimular o suicídio, né? Até mesmo em massa. E um dos países que mais acontece o suicídio é o Japão, um país que tem muitas riquezas, né? E que o suicídio pode estar ligado a uma série de questionamentos, não necessariamente a questão de depressão ou de sofrimento extremo ou pobreza, mas uma série de outros fatores, inclusive até mesmo a falta de uma boa alimentação, de atividades sociais que possam atenuar nesses sentimentos mais depressivos ou negativos, ser hereditário, enfim, há várias motivações. No caso específico, com Judas, é claro, por conta do fato dele ter traído Jesus Cristo, seu mestre, como ele bem disse, ironicamente, que se tivesse chamado Jesus de Senhor e considerado, na realidade, ele poderia ter sarfado dessa. Então, chegando amanhã, os príncipes dos sacerdotes que compunham ali o tribunal dos judeus e os anciãos, ou anciões, aliás, estava vendo de acordo com a língua portuguesa, pouco importa eu chamar de anciãos, anciães ou anciões, ambos estão certos no plural de ancião. Então aqui no caso está anciãos do povo, formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem, porque eles tinham que levar, como já disse em outra passagem, ao chefe, aquele que estava encarregado de morte, que era representante do governo romano, que no caso vai falar mais adiante, que é Pôncio Pilatos.
Então, manietando ou amarrando, ou de fato pegando ele e amordaçando, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Nós vamos falar um pouquinho de quem vem a ser Pôncio Pilatos. Foi governador romano que condenou Jesus à crucificação. Governou a Judéia de 26 a 36 depois de Cristo, durante todo o tempo do ministério de Jesus e João Batista. Pilatos julga Jesus. Apenas o governador romano tinha o direito de condenar uma pessoa à morte. Por isso que os judeus levaram Jesus a Pilatos. E, claro, criando factóides, falsas acusações contra Jesus, porque tinha que ter um fundamento. E o fundamento era que Jesus estava incitando o povo à rebelião contra o império, que Jesus estava se insurgindo contra o império romano. Uma falácia. Pilatos ficou impressionado porque Jesus não respondeu, ficou em silêncio aos questionamentos, às acusações. Ele investigou o caso e não encontrou nenhum motivo para condenar Jesus. Convencido que Cristo estava inocente, Pilatos tentou evitar a responsabilidade, enviando Jesus para Herodes, o governador da Galileia. Mas Herodes então volta Jesus para Pilatos. E já já a gente vai meditar com isso com mais detalhes, né? Na próxima pregação. Então, o fato é que Pôncio Pilatos foi enviado para ser governador da província da Judéia, Israel. Não se conhece suas origens, sua vida antes de ser governador da Judéia. Não era popular entre os judeus. Eles não gostavam de governadores pelos romanos, e alguns historiadores da época escreveram que Pilatos era cruel e violento. Você pode até conferir em Lucas 13:1. Pilatos conseguiu se manter, mesmo assim, no poder durante 10 anos, que era mais tempo que o normal na Judéia. Em 36, Pilatos reprimiu uma manifestação de samaritanos de forma violenta. Os tais samaritanos fizeram queixa ao superior de Pilatos, que o demitiu e mandou para Roma para prestar contas ao imperador. E depois disso, pouca coisa se sabe. Agora, de acordo com a fonte do Wikipédia, nós temos algumas revelações interessantes. Pôncio Pilatos, ou simplesmente conhecido como Pilatos, governou, como já disse, durante o ano de 26 a 36 a Galileia, condenou Jesus à morte. Pôncio, né? Pilatos também foi descrito pelo historiador Flávio Josefo, que teria falado da entrada de em Jerusalém desse Pilatos, portando o efígie do imperador, causando grande tumulto entre os judeus. No mesmo livro ou obra, Josefo menciona ainda outro feito segundo o qual Pilatos teria se apropriado dos tesouros do templo para financiar. Em 35 depois de Cristo, Pilatos trucidou um grande número de samaritanos, isso já foi falado, os quais consequentemente protestaram ao seu superior. Vitélio é o nome do sujeito, legado providencial da Síria, que destinou Pilatos e enviou a Roma para se desculpar com o imperador. Eusébio de Cesareia, em sua História Eclesiástica, afirma que Pilatos caiu em desgraça junto do Império Romano, Calígula, e cometeu suicídio por volta do ano 37 depois de Cristo. Por outro lado, não se sabe ao certo o que ocorreu com sua morte, mesmo porque, conforme o apócrifo do Novo Testamento, Atos de Pilatos, também conhecido como Evangelho de Nicodemos, escrito provavelmente no século IV, a responsabilidade sobre a condenação de Jesus recai sobre os judeus, e o papel de Pilatos é minimizado. Por causa de tal escrito, nas igrejas católicas ortodoxa e ortodoxa e etíope, ocorre uma reabilitação de Pilatos, conduzido ao ponto de sua
canonização pela Igreja Etíope e a canonização de sua esposa, Santa Prócula, por ambas. Nesse mesmo contexto aparece o nome de Longino como sendo oficial romano que perfurou o flanco de Jesus na cruz com a lança do destino. Então quer dizer que para a Igreja Ortodoxa Etíope, o Pôncio Pilatos é cultuado, foi beatificado. Aquela pecha marca de que ele seria um falso, né? Que lavava suas mãos, que conduziu o processo de Jesus de uma maneira equivocada, porque sabia que Jesus era inocente, fez vista grossa e não barbárie acontecer, dessa injustiça acontecer, é minimizado, como bem disse, porque a culpa seria dos judeus, né? Mas ele poderia intervir, enfim. Fato é que aqui na narração, então, entregar Jesus a Pôncio Pilatos, e já a gente medita com mais profundidade nessa questão do Pôncio Pilatos, quando eu digo já na próxima meditação, na próxima pregação. Então Judas, que o foco aqui é Judas, então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Veja que Judas se arrepende, mas o arrependimento de Judas é tardio, diferente do arrependimento de Pedro. Pedro chora, põe para fora seu sentimento, a sua lamentação, e procura de alguma maneira agradar o mestre, pedir perdão, se redimir. Do contrário, Judas se alimenta de uma pulsão de autoimolação, ou seja, Pedro compensou o seu arrependimento chorando, jogando para fora, jogando as mágoas para fora. Já Judas compensou em si mesmo, fazendo a autoimolação. Veja que são dois casos, claro, um pouco diferentes, porque Pedro não mandou matar Jesus, Pedro não se vendeu para entregar o mestre, ele o negou fora da sua presença. Judas negou a Cristo na sua presença. Isso que é interessante nós meditarmos, né? Ambos estão errados, mas o mais errado está Judas, porque ele foi de maneira hipócrita, mentirosa, falsa, por conta da avareza, usando o nome de Jesus para, de fato, de alguma maneira, ter vantagens. E quando ele se deu por conta, já era tarde demais. Pedro traiu o Senhor, entre aspas, no sentido de negar fora de Cristo. Se Jesus estivesse ali, perto dele, dificilmente ele diria que não era cristão. Então veja que Judas teve, obviamente, mais audácia e também, consequentemente, fez um pecado maior. Judas, então, vendo que Jesus estava sendo condenado, quando ele enxergou, se deu conta da burrada que ele fez, da besteira que ele fez, porque quando a mente do sujeito não para analisar, para pesquisar, para medir as consequências, ele faz qualquer coisa, ainda mais se a sua cabeça estiver vazia, a oficina do diabo, como diz o provérbio. Quando
vê a consequência, é aí que vem à tona tudo. Mas poderia Judas ter ido até a Cristo e pedido perdão, se humilhado, ou até mesmo se oferecido no lugar de Cristo, ou até mesmo morrer junto com Cristo, defendê-lo de alguma maneira, não é verdade? Que aí sim se configuraria arrependimento, que aí sim se configuraria de fato o perdão de Deus, porque Deus está pronto para perdoar, mas é necessário o que? Arrependimento, produzir frutos dignos de arrependimento, como bem salientou João Batista. No caso, não foi um arrependimento de fato, foi só um peso de consciência, um remorso, e por isso que culminou exatamente na sua autoimolação. Já Pedro teve um arrependimento de fato, porque ele chorou. Dizendo: pequei, minha consciência, pequei traindo sangue inocente. E eles, porém, disseram: o que nos importa? Isso é contigo. Aqui serve uma mensagem muito interessante. Que quando a gente é induzido a fazer determinadas coisas equivocadas, que não vão dar certo, que são, inclusive, armadilhas do maligno, conjecturas malignas para nos destruir, que é para nós medir o que nós vamos fazer, porque às vezes acabamos fazendo algo que é muito interessante para terceiros e nós não vemos que estamos sendo usados como um bode expiatório, ou como boi de piranha, como mais um para trazer informações. Nós não estamos analisando que estamos sendo apenas usados como aquele cavalo de Troia, como aquele presente grego, para trazermos informações ou até mesmo ajudar a haver mortes, guerras, conflitos, etc. Então, essa é uma mensagem para eles, que são usados tanto pelo maligno, como por pessoas que têm uma mentalidade perversa, maligna também, sanguinolenta, e querem ver exatamente o sofrimento de outrem e não tem coragem, contrato pessoas para fazer esse trabalho, como um matador de aluguel. O matador de aluguel é um Judas Iscariotes, porque simbolicamente Judas matou Cristo, porque ele foi conivente com aquilo. Depois se arrependeu, mas por que não fez algo para de fato impedir aquela injustiça? E o matador de aluguel, por mais que ele receba, que ele não queira matar, que ele foi contratado para aquilo, ele está cumprindo seu papel, ou aquele que trabalha, inclusive, para dar informações para um terceiro, para esse terceiro fazer injustiça com determinado fulano ou ciclano. Então, meus caros, nós temos que pensar nesse sentido, porque Judas Iscariote representa tudo isso. Judas Iscariote representa o sujeito que é frágil, que é utilizado pelo maligno, que vê a sua fraqueza e o faz de marionete na sua mão. E o resultado já é conhecido, é o autossuicídio. Aliás, é exatamente a morte espiritual, que já aconteceu em Judas desde a ceia, já diria desde quando ele aceitou o convite de ser apóstolo, porque de fato ele não, ele mesmo, porque ele não aceitou aquilo de livre e espontânea vontade, ele foi apenas forçado a seguir a Cristo, e ainda aproveitou-se da ocasião
poderia lhe dar alguma ajuda financeira, trabalhando ali com o Senhor. Então, se tivesse rejeitado, não culminaria nisto. Já falei a respeito disso. Mas vale você ser frio do que meio termo, ou morno, né? Vale você ser quente do que ser morno, como Jesus fala à igreja de Laodiceia. E aí o arrependimento é tardio. Aquele que manda, que contrata, que faz e acontece, ele está pouco se lixando para você. Por exemplo, o matador de aluguel matou, quem mandou matar está pouco se lixando. O traficante que mandou os mulas fazer o tráfico está pouco se lixando se os mulas foram pegos, foram mortos. Ele está lá vivendo a sua vida. Veja como as pessoas são usadas. Isso serve para nós nos dias atuais, em vários contextos da nossa vida. Quantos que são usados aí por pessoas maquiavélicas, do maligno, adeptos de Satanás, para nos prejudicar. Mesmo essas pessoas que são usadas não querendo ou não tendo a intenção de nos prejudicar, mas foram contratadas, foram de alguma forma beneficiadas, ou pensam que vão ter algum benefício fazendo isto, dedurando, falando mal, caluniando, pesquisando da vida do outro, interpretando de uma maneira equivocada e passando aquilo à frente. Tudo isso está encaixado aqui no que fez Judas. Que se Judas não tivesse vendido, entre aspas, o mestre, ou deixado se seduzir pelo preço, né, pelo valor de 30 moedas de pratas, ele não teria entregado Jesus. Se Jesus tivesse mais na sua vida, ou fosse mais valoroso do que o dinheiro que dava o Evangelho de Cristo, ele não entregaria, mas entregou. E as pessoas, em nome de fama, em nome de poder, em nome de dinheiro, acabam vendendo, entre aspas, a alma ao diabo. Que isso é vender a alma ao diabo. Vendeu a alma ao diabo. Quanto que vende? Ah, mas eu vou ter a fortuna tal, a casa tal, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. O crime compensa, entre aspas, né? Os fins justificam o meio, Será mesmo? Não vai vir consequências? Ora vem. Pode não vir imediatamente, mas de alguma forma vem. E aí, meus caros, como é que fica? Será que você já parou para pensar nesse sentido? Que você já foi usado para fazer coisas erradas, ou atentado para fazer isso? Ou sofreu com isso, vendo pessoas que você tanto amava, tanto gostava, sendo seduzidas por terceiros que tinham o fim de te prejudicar, vieram colher informações suas, vieram colher relatos de sua intimidade para fornecer essa terceira para lhe fazer mal? Espírito de Judas Iscariotes aí imperando, estando aí em pleno século 21. E a máxima do Senhor é que nós somos irmãos. Se somos, não podemos levantar contendas, uma coisa que o Senhor abomina. Aquele que, segundo o relato de Salomão, estimula contendas, semeia contendas no meio da irmandade, seja a irmandade de Cristo, ou da família, ou dos amigos, enfim. Isso é traição, isso é Judas. Já falei da diferença de Judas Tadeu para Judas Iscariotes. Falei que a palavra Judas até é uma palavra muito interessante, tem um simbolismo bom de louvor, mas Iscariotes é de falso, é de um falso louvor. Tadeu louvava a Deus de verdadeiramente. Iscariotes não. Honrava apenas de lábio, mas seu coração estava distante. A consequência desse é o que vem no versículo seguinte. E ele atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar.
enforcamento. Me recordo de Amã, né, que queria matar Mardoqueu. No relato do conto de Esther, acabou Amã, acho que esse é o nome dele, entrando na mesma cova, ou entrando na cova que ele cavou para Mardoqueu. Porque a pessoa que quer fazer o mal para o trem, ela vai receber de volta tudo que vai e vem. Tem a lei da semeadura, a lei do retorno. E agora as moedas que tanto valiam, que tanto era o seu sonho de consumo, né? Que tanto seus olhos a desejavam, que a avareza implorava que ele tinha, agora já não tem mais valor nenhum. Porque vem a consciência que dinheiro algum, moeda alguma, vale mais do que o amor, do que a sinceridade, do que a amizade, do que a retidão, do que a justiça, do que a santidade. São exatamente princípios irrevogáveis, irrenunciáveis. Quando são renunciados, obviamente, o fim, o resultado disto é a morte. O salário do pecado é a morte. Quantas coisas que você já deu valor na sua vida e quando parou para meditar, viu que não valeu a pena ter feito aquilo, porque trouxe dissabor ao trem. E se você não quer que ninguém lhe faça a mesma coisa, por que vai fazer? Aliás, o mandamento do Senhor é: amarás o próximo como a si mesmo. Então você tem que amar a si mesmo para amar o próximo. E você não pode desejar a mesma coisa, pelo menos você não deseja para você, né? Ao seu próximo, no sentido de você não pode desejar coisa ruim para o seu próximo, porque você não deseja para si mesmo. O apóstolo Paulo chega a falar que o homem mau vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Judas enganou, traiu Jesus, mas foi traído, enganado pelo vil preço das 30 moedas de prata, pela avareza e pelos próprios conselheiros. De Judas, eu vou entregar a eles e eles não vão condenar Jesus, eles vão só dar uma repreensão em Jesus, ou eles não vão conseguir o intento deles. Talvez isso passou na mente de Judas, né? Como passa na mente de todo mundo que se sente tentado a fazer algo ilícito, que vão sobressair daquela situação, ou com aquela situação. Não, eu furto aqui, mas ninguém está me vendo, e eu não vou ser pego em flagrante. Eu mato aqui, mas ninguém está me vendo, não tem câmera filmando, não tem nada que possa testemunhar contra mim, então tá tudo ok. Eu vou beber, vou pegar o carro e vou dirigir em alta velocidade, não tem pardal, não tem câmera filmando, não tem nada, nem polícia. Eu posso fazer qualquer coisa, não vai acontecer nada. Porque o ser humano é assim, ele conta com a alien, com a sorte até mesmo para fazer o mal. Ele acha que nada vai acontecer com ele, só acontece com os outros. O fulano lá porque não se preparou bem, não se precaveu, por isso foi pego pela polícia, por isso que foi morto. Eu não, eu faço, eu pinto e bordo e nada vai acontecer comigo porque eu sou especial. Vai nessa que você vai ver o que acontece. Foi que Judas foi nessa. Isso é o próprio espírito de Satanás que utiliza dos nossos desejos carnais para nos destruir. Porque uma pessoa que cuida de fato do seu tempo, que é o Espírito Santo, que é templo do Espírito Santo, que é sua mente, seu espírito, sua alma, ele está ocupado. E estando ocupado, ele pensa em tudo, seu próximo, em todos.
Então, quem traz Jesus é enforcado, quem traz Jesus está morto espiritualmente. Você tem traído Jesus? Ah, mas eu não traio em palavras, eu não sirvo a Ele, Mas quando você vai pregar uma coisa que você não vive, será que não é traição? Não é falsidade, não é hipocrisia? Quando você está mais interessado no dinheiro, no cofre, nas finanças de uma congregação, de uma instituição, até mesmo filantrópica, será que você não está mais interessado no dinheiro do que o próprio Jesus, fazendo a vontade do espírito de Judas Iscariotes? Será que você não está sendo o mesmo? Para pensar. Será que você não está traindo o Senhor? Será que você não está se autoimolando simbolicamente, homeopaticamente, ou seja, aos poucos? Quando você vai exatamente ocultando, tentando ocultar, as suas transgressões, fazendo vista grossa. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito nem meter no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. Veja também a hipocrisia dos príncipes dos sacerdotes, que sabiam que Jesus era inocente, que aquilo tudo foi uma armação, foi criado exatamente toda a situação para então crucificar Jesus por inveja. E eles tinham ainda o cuidado santo de não receber as moedas, porque era preço de sangue. Moedas essas que foram oferecidas por eles mesmos. Olha a hipocrisia também, por eles mesmos. Agora não é lícito aqui nós recebermos como oferta. E muitos pregadores utilizam até mesmo desse versículo e outros do Velho Testamento para dizer: você não pode, a igreja não pode receber, ou o Senhor não recebe oferta de dinheiro ilícito, de roubo, de dinheiro de loteria, de dinheiro de prostituição e coisas afins. É óbvio que se nós for considerar oferta, Deus não recebe mesmo essas ofertas. Livre, espontânea vontade e trabalho honesto, lícito, e que de fato vem ajudar a obra do Senhor. Agora, o dinheiro que veio, a pecúnia, não tem culpa alguma, de ter parado ali. É a mesma coisa que, por exemplo, passa um carro com montoeira de dinheiro esse furtado ou de trabalhos desonestos ou de qualquer outra natureza ilícita, e uma mala de dinheiro cai no chão, e a polícia procura esse dinheiro, e procura daqui, procura de lá, e não se encontra, e passa anos e mais anos, e aí em dado momento você encontra o dinheiro. Mas o que você vai fazer? Não, vou levar a polícia porque é muito dinheiro. Mas digamos assim que não seja tão dinheiro assim, porque aqui no caso nós estamos falando de 30 moedas de prata, dá mais ou menos um salário mínimo do dinheiro do real do Brasil, ou em torno de R$700. R$700 é uma boa quantia, mas não é muito. E você encontra, você vai levar para a ADP, a delegacia de polícia, ou você vai embolsar, sabendo que aquele dinheiro, entre aspas, não tem dono? Mas isso não é lícito fazer. Era a mesma questão aqui dos hipócritas. Nós não podemos pegar esse dinheiro porque esse dinheiro é preço de sangue, é ilícito. Mas eles fizeram a ilicitude. Que forem deixar acontecer um processo inverídico, ilógico, cruel, injusto. Foi a condenação de Cristo. Então vamos fazer outra coisa com isso. Aí se você encontra esse dinheiro, naquele caso simbólico, hipotético, você dá para a polícia vai lá e pega para ela.
não tendo dono, não aparecendo dono, ela vai colocar lá no cofre à parte e depois vai, de alguma maneira, ir para o mundo da segurança. E o que não poderia ser para você? Agora, aqui no caso, vou pegar esse dinheiro, é contaminado. A questão não é o dinheiro ser contaminado. A questão são as pessoas que utilizaram o dinheiro para o mal, e são as pessoas que são contaminadas. O dinheiro é neutro. Então não colocaram nas ofertas. Poderia ter colocado. Deus não ia receber as ofertas, porque Deus não precisa de dinheiro, mas a obra dele precisa. E tendo liberado esse conselho, compraram com elas um campo de um olheiro para sepultar os estrangeiros. Então para os estrangeiros aquela quantia valia. Não para os justos judeus, né, que tem que ser enterrados em covas, em sepulturas separadas, né? Até tinham a cultura de serem, né, sepultados em altos sepulcros muito bonitos e tal. E na praxe dessa cultura, o costume dessa cultura é o seguinte: se o sujeito que não era honrado, né, que ele de fato era um pecador dos mais terríveis, nem era digno de ter uma cova, né, nem era digno de ter aí um sepulcro desses bonitos. Por isso que o Senhor Jesus chegou a dizer que eles eram que nem sepulcros caiados, porque os sepulcros deles eram muito bonitos mesmo. E eles por fora eram muito bonitinhos, muito santinhos, muito perfeitinhos, muito beatinhos e tal. Mas por dentro era só podridão, né? Assim como há nos sepulcros, né? Só ossos secos, só podridão. Então serviu para treinar para o estrangeiro e qualquer coisa serve. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue, enfim. E aconteceu exatamente o que tinha profetizado Jeremias. Tomara 30, enfim. Cumprimento de palavra, tudo isso também foi feito. Então veja, meus caros, o preço da traição. Será que vale a pena você trair o seu melhor amigo? Será que vale a pena você trair a sua esposa, o seu esposo? Será que vale a pena você trair a sua família? Será que vale a pena você trair os irmãos da sua congregação, ou da igreja, ou da irmandade? Será que vale a pena você trair o Senhor, principalmente? Com coisas dessa vida, passageira, efêmera? Será que não é melhor esperar no Senhor? Será que não é melhor pedir orientação dos céus? Se arrepender enquanto é tempo, fazendo algo para que possa de alguma maneira contornar essa situação, né? Ou consertá-la, ou de fato se redimir de tudo que é errado. Para pensar, se assim não for feito, suicídio na certa. Quantos irmãos que já estão suicidados, já estão mortos, já foi feito auto-suicídio e não perceberam, porque de fato continuam nas suas práticas errôneas e não querem se arrepender enquanto há tempo, enquanto a porta da graça está aberta. E aí depois não vão dizer: ah, Senhor, não me avisasse, não tive oportunidade, não tive isso. Vão se queixar. A recomendação do apóstolo Paulo é: desperta tu que dormes, ressuscita dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ou seja, faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. Ressuscite quando é tempo. Você está morto, você se suicidou. Porque Deus não mata ninguém, a pessoa é que se mata. O salário do pecado é a morte. Quem peca é Deus, quem faz pecar, você pecar é Deus? Não, é você que se entrega às tentações. Deus não atenta a ninguém, Deus prova. Quem atenta é o maligno. Temos que resistir à tentação sendo submisso à vontade de Deus, que é o amor, sobretudo. Que Deus nos abençoe e faça pensar a respeito disso, para sermos, quando pecarmos nesse contexto, ao menos Pedro, que se arrependeu e, de fato, voltou-se ao Senhor. Não como Judas. Não como Judas. Se estivermos indo que nem Judas, que reconhecemos nossos erros e que pedimos misericórdia para o Senhor, para que de fato as profecias boas se cumpram na nossa vida, não as ruins, porque em Judas se cumpriu a pior de todas as profecias, aquela do maldito que trai o sangue inocente do Senhor. E poderia tudo ser evitado se lá no começo ele rejeitasse ser
discípulo do Senhor. Ele iria cortar o mal pela raiz. Por isso nós temos que ter consciência de fato de quem nós somos. Porque não adianta você insistir com uma coisa, você sabe que o resultado, que o final daquilo é nada. É mais sofrimento, é mais dor, é mais problemática. Precisamos ter uma preparação para depois então fazermos o que se deve. Até mais.